Agora, em 2014, nós teremos Copa do Mundo e teremos eleições. Além dessas eleições de Copa do Mundo, teremos muitos concursos públicos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Receita Federal, Polícia Federal, Tribunal Eleitoral, um monte de coisa. Inclusive, parece-me que a Cefaz também fará um concurso esse ano. Em função disso, muita gente está estudando, muita gente procurando fazer os concursos. Mas para isso tem que estudar muito. E hoje nós teremos uma conversa com uma concurseira. Aliás, uma pessoa que está se preparando para fazer um grande concurso. Ela não é concurseira assim de estar habitualizada a fazer vários concursos, que muita gente tem, fazer um concurso aqui, outro concurso ali, não interessa, está jogando com a sorte. A questão aqui não é jogar com a sorte, a questão é estudar. Annelise, você está estudando e qual foi a sua finalidade, qual o seu objetivo, o que é que você está fazendo realmente para fazer um concurso, prestar um concurso? Tudo bem? Tudo bem. Bom, hoje o meu foco é a área fiscal. Há cerca de 10 meses eu resolvi focar apenas nessa área realmente. Antes disso eu havia ficado em torno de 8 meses já estudando para concursos, mas encaixando nesse perfil que você comentou há pouco, né? Tentando vários concursos para ver se... Eu não tinha ideia que você precisava de estratégias, que você precisava saber que linha você queria seguir, se você queria fazer concurso para polícia, analista de tribunal ou área fiscal, né? Então, passado algum tempo, após algumas conversas com professores, com alguns alunos e algumas pessoas que já haviam passado em concursos públicos e hoje são servidores, foi quando eu percebi realmente que eu estava fazendo tudo errado. Então, você é casada? Sim, sou casada, tenho uma filha de 5 anos. Você há quanto tempo casada? Precisa falar um pouquinho mais alto, por favor? Então, sim, sou casada. Tenho uma filha de 5 anos e agora estou grávida do segundo filho. Grávida e tentando fazer um concurso esse ano ainda? Sim, eu vou fazer. E como é que você consegue estudar e ao mesmo tempo ser mãe, mulher e agora grávida? Existe uma coisa que às vezes nós sabemos que existe, mas nós não sabemos utilizar, nem sempre. Nem eu mesmo como administradora, eu acredito que eu não levava a sério, que se chama planejamento. Eu li certa vez uma frase que me chamou muita atenção. Eu descobri que quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu consigo fazer. Algo assim. Então, o que eu tirei dessa frase? Nossa, você organiza um pouco melhor se você tem menos tempo. Quando eu olhei, eu disse, gente, não tem nada a ver, não faz sentido. Mas o que quer dizer? Às vezes você diz que não tem tempo para fazer uma academia, ou que você não tem tempo para fazer uma pós-graduação, ou algum curso de algo que lhe interesse, mas na verdade muitas vezes o que falta é você se planejar e estabelecer as prioridades. Então, após passar esses primeiros meses, meio que perdendo sim tempo e dinheiro por falta de estratégia, de foco, eu resolvi organizar todo o material que eu tinha em casa, fazer um cronograma, quanto tempo eu achava que ia durar o próximo concurso, que me interessava, estabelecer prioridade entre as matérias que eu ia estudar, aquelas que têm peso 2, as que têm peso 1. Então, para saber melhor para qual eu precisava dedicar mais tempo ou não. Então, assim, eu não tenho secretária em casa, eu tenho uma diarista que me ajuda aos sábados e já é de grande ajuda, grande valia. Então, assim, precisei saber os horários que eu teria livre, primeira coisa. Fiz um cronograma do meu dia inteiro. Minha filha estuda de manhã, então eu tenho que acordar, por exemplo, como é agora, acordo às 5h15, organizo as coisas para até ela sair de casa com o meu esposo, já são em torno de 6h20 da manhã. Aí eu saio para o cursinho, começa às 7 horas. E de lá eu apoio minha filha na escola, nós almoçamos, daí no caso depois eu já vou buscar ela no reforço, eu deixo no reforço, ela fica 2 horas no reforço, levo ela ainda para fazer balé e natação. À noite eu faço algum serviço em casa, que eu tenho que fazer. Dá tempo ainda de agora, essa rotina está sendo agora de fevereiro, porque em janeiro já era outra.
Aí eu vou ter que estudar 2 horas à noite. E aos fins de semana eu vou ter que estudar. No sábado e domingo de manhã, à tarde e à noite. No caso, nos sábados até 8 horas. O teu cursinho diário? De segunda a quinta. Segunda a quinta, o cursinho. Isso. Quanto tempo você leva? Somente no cursinho? É, 3 horas e 20 minutos, mais ou menos. 3 horas e 20 minutos no cursinho. Isso. E no trânsito? Trânsito é o que consome assim, bastante tempo, realmente. Eu acredito que em torno de... Durante o dia inteiro, umas 3 horas a gente deve ficar no trânsito. Você perde 3 horas de deixar de estudar. Mas eu descobri uma técnica que dá para você fazer. Por exemplo, existe uma determinada lei que eu tenho dificuldade, que você precisa aprender a letra da lei. Sim. Então eu gravei o áudio no meu celular mesmo e durante o percurso eu posso ficar ouvindo no fone. Ou ouvir rádios de jornais. Você fica bem informado. Descobri essa técnica, digamos assim, de você ouvir o áudio daquilo que você tem dificuldade de decorar, porque tem umas coisas que você precisa de fato decorar. E também tem a questão de jornais. Hoje em dia você tem a opção de ouvir um MP3, um CD ou uma rádio com a sua música preferida, mas também tem, por exemplo, CBN. Eu passei a ouvir essas rádios com noticiários. Antigamente eu achava muito chato. De certa forma, eu ouvia e não entendia nada do que eles falavam. Se tratava de economia, política, a questão do STF, quando se falava muito de mensalão. Aí eu não sabia, eu não comecei a entender mais ou menos assim, mas o que eles estão falando? Aí, paralelo a isso, comecei a estudar direito constitucional, direito administrativo. Aí você ouve alguma expressão que você ouviu nas aulas. Por exemplo, eu não sou da área do direito, eu sou formada em administração. Então, quando eu ouvi aquelas expressões em latim, eu disse, gente, o que quer dizer isso? Mas ninguém usa isso. Usam isso? E depois eu ouvia na rádio, eu entendia o contexto, o que significava, né? Então, assim, as coisas com o tempo... Você foi se familiarizando aos textos. Isso, com o tempo eu fui me familiarizando e fui começando a entender um pouco mais e abrindo um pouco mais a minha mente para eles, porque realmente eu tinha muita dificuldade. Tá, então vamos agora, condensando tudo isso que nós já conversamos. Você focou bem no concurso que você vai querer prestar. Você está fazendo um cursinho para aprender melhor, para ser melhor orientado pelas pessoas que conhecem o sistema. Você está procurando ver as matérias que você é um pouco mais fraca para você se aperfeiçoar um pouco melhor. Está arrumando mais tempo, ajeitando os compromissos pessoais, sociais e matrimoniais, além de mãe. Você está ajustando para ter um tempo para o estudo em casa ainda. Além disso, você está fazendo o quê? Está trocando informações com outras pessoas, até do Brasil todo, porque na realidade os concurseiros, eles são do Brasil todo. Muita gente vem, no último concurso da Cefaz aqui, por exemplo, de 280 candidatos, nós tivemos, parece, 4 ou 6 amazonenses. O resto foi tudo pessoal de fora, que como dizem, são os profissionais do estudo para o concurso. E você então está trocando informações, e como é que você está fazendo? Qual o procedimento que você está tendo para trocar essas informações com quem sabe alguma coisa ou sabe alguma forma de melhorar o rendimento desse seu estudo? Heron, hoje existem existem fóruns, né? Alguns espaços virtuais, digamos assim, que os concurseiros trocam algumas ideias. Mas para o que eu queria, para as ideias que eu queria trocar, a forma como eu queria conversar, eu estava um pouco acanhada no início. Quer dizer, pela internet você está procurando essas informações? Sim. A gente acaba achando qual é a ferramenta que vai te auxiliar melhor. Então, por exemplo, existe um fórum muito famoso que todo mundo entra, o Fórum dos Concurseiros. Eu não me habituei. Ele é muito bom, ele tem vários materiais, você troca ideia lá com pessoas que já passaram, pessoas que estão na mesma luta que você, mas eu não me habituei, digamos, talvez ao formato. Enfim, não se encaixou muito com o que eu queria. Então, depois que eu resolvi fazer para a área fiscal e você precisa dedicar muito mais horas de estudos, eu senti muita dificuldade com essa questão do tempo, por conta das outras atividades, né, em casa, com a filha, enfim. Eu procurei conversar com outras concurseiras fiscais que estivessem na mesma situação que eu, mas talvez por eu ter buscado um público mais restrito, eu não encontrei para conversar. Aí eu resolvi fazer um diário, uma espécie de diário na internet.
uma página. Você tem uma página na internet que é um diário para o pessoal que está querendo prestar concurso na área fiscal, seria isso? Então, eu resolvi, mais ou menos isso, eu resolvi fazer um diário meu, chamar Diário da Concurseira Fiscal. Como eu não encontrei esse espaço onde eu pudesse conversar com as outras concurseiras que estivessem na mesma situação que eu, que são milhares no Brasil inteiro, eu resolvi fazer. E assim, aos poucos eu tenho conseguido fazer amizade com outras concurseiras, outros concurseiros também, existem homens que acabaram curtindo a página. E lá eu coloco quase que diariamente, realmente, o que eu tenho feito, o que eu estou estudando, começando a passar algumas dicas, porque eu procuro passar para elas aquilo que deu certo para mim naquele momento. Porque passar ainda no concurso, ser aprovada dentro do número de vagas em algum concurso, eu ainda não fui. Já cheguei a ser aprovada sim, mas chegar bem próximo do objetivo, mas enfim, você tem que chegar... Foi aprovado, mas não conseguiu a pontuação para ser nomeado. Eu procuro passar para elas o que deu certo para mim, porque eu ainda não fui aprovada dentro do número de vagas, mas eu tenho progredido ao longo do tempo. Então, quando eu vejo que eu fiz determinada coisa que deu certo para mim, que fez eu melhorar em determinada matéria, eu gosto sim de compartilhar, porque no começo, aqueles primeiros meses que eu realmente perdi sem foco, foi por falta de informação, de ter quem me passasse. Então, hoje eu não vejo problema nenhum da gente conversar com outras pessoas e dividir essas experiências, porque no final das contas você pode ter todo o conhecimento do mundo, ter o melhor material à disposição, estudar com os melhores professores, mas na hora da prova, se você não tiver o domínio do próprio cérebro, da sua própria ansiedade, de nada vai ter adiantado. Quer dizer, se você acha que se você se fechar dentro do teu conhecimento, sem querer dividir isso com os outros, na hora de fazer a prova você pode até ficar tão dentro de você mesmo que você é capaz de não se expressar na prova. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos. Assim, existem pessoas, com certeza, que para algumas pessoas funciona. Né? De repente a pessoa está ali naquela forma mais intimista. Se deu certo, ótimo. Mas para mim foi muito mais proveitoso quando eu passei a dividir experiências, a trocar ideias com outras pessoas. Então, assim, quando você não divide uma experiência com alguém pelo simples fato de achar que talvez você vai estar colaborando para que aquela pessoa passe antes de você, aí eu não acho válido. Porque não é apenas isso que vai fazer a pessoa ser aprovada ou não. Você pode passar informação para ela e ela pode não saber aproveitar. Da mesma forma como eu posso ter o conhecimento e na hora da prova ficar ansiosa e não conseguir me expressar na prova. Isso já aconteceu comigo. De chegar muito próximo em algum concurso e, por exemplo, no concurso do TJ, eu tinha me preparado bastante, cheguei a fazer e eu tive uma crise de choro, de nervosismo antes da prova, eu não sabia explicar, eu não estava triste, eu não estava chateada, mas eu não conseguia, as lágrimas descendo e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Começou a dar um branco então. E chegou na hora da prova, eu fiquei nervosa, comecei a suar, enfim, achei que estava indo bem. Mas quando eu fui conferir o gabarito, eu não tinha lido em determinadas questões que estavam me pedindo a incorreta, eu marquei a correta, ou vice-versa. Qual é a opção que não condiz? Eu achava que era qual é a opção que condiz. Um exemplo. Porque é uma questão, na hora que você está nervosa, a posição da vírgula acaba te alterando a interpretação. Sim, com certeza. Você tem que ler, reler, ter certeza se é aquilo realmente que está pedindo. E naquela situação eu tinha um determinado conhecimento, mas eu não consegui. Eu não consegui alcançar o resultado, mas por culpa exclusivamente minha. Então... Anneli, esse negócio é o seguinte, nosso tempo é limitado, mas você tem um tempo muito mais amplo, que é a sua página no Face. Eu gostaria que você passasse essa página para as pessoas interessadas, que querem serem parceiras suas, para poder trocarem ideias e tentar desenvolver para que no próximo concurso os amazonenses sobressaiam mais do que os de fora. Então, no Facebook, chama-se Diário da Concurseira Fiscal. Como eu disse, é um diário meu, mas que está aberto a comentários de quaisquer pessoas que se interessem pelo tema e que tenham alguma informação a acrescentar, que queiram trocar ideias, experiências. Eu acho bastante válido e tem sido bastante proveitoso para mim. Muito obrigado. A questão para você fazer um concurso, tem que ter um foco.